Apocalipse, capítulo 11. Vamos estudar hoje sobre as duas testemunhas. Amém? Todos acharam? Vamos ler a parte do versículo 1 que nos diz assim, até o 13. Foi-lhe dada uma cana semelhante a uma vara. Chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, que pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas ou flagelos, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, uma besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, Filho de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia, subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve-se um grande terremoto, caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus do céu. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a nós podermos entender e compreender aquilo que está revelado na sua palavra, os mistérios de Deus, que para nós não são mais mistérios, mas foi revelado, foi nos dado de graça a entender pelo seu Santo Espírito. Falar das duas testemunhas, já fizemos estudo anteriormente sobre isso há um tempo atrás. É de suma importância dentro daquilo que nós vemos trazendo como escatologia, como assuntos que falam do tempo do fim, assuntos que apontam para o período pelo qual a igreja ela vai passar, um período chamado tribulacional, onde haverá perseguição, onde haverá lutas, batalhas e imposições malignas contra o povo de Deus, com o intuito de levar o povo a negar o seu Deus verdadeiro, com o propósito de levar o povo de Deus a negar a sua fé. E toda a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que a nossa batalha não é contra a carne e não é contra sangue, mas é contra hostes espirituais. E a igreja, em toda a sua história dela, de vida, de mais de 2000 anos, contando de Cristo para cá, fora o tempo dos profetas, que também foram perseguidos grandemente. A igreja ela sempre foi marcada por grandes lutas, como já trouxemos, tribulações e aflições, ao qual Satanás sempre se levantou com o propósito de levar o povo a negar o verdadeiro Deus. E no final dos tempos haverá uma tão grande tribulação, a Bíblia diz, o próprio Cristo disse
em Mateus 24, tão grande tribulação como nunca houve na face da terra e nunca haverá. A Bíblia diz que será tão tremendo, será tão aterrorizante essa tribulação, que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Para você ver o tamanho da atrocidade, porque Satanás, ele com grande fúria, ele vai perseguir o povo de Deus, ele vai matar o povo de Deus, e o propósito maior, como eu já disse, é de levar o povo ao adorar, a adorar a imagem da besta, a adorar um sistema diabólico, porque ele sempre quis isso, ser adorado. Ele oferecerá pelo meio pelo qual ele vai impor que é a sua marca, uma vida de benefícios, pois quem não tiver a sua marca não poderá comprar, não poderá vender, ficará privado de uma vida social neste mundo. Mas as pessoas sem discernimento, as pessoas ímpias, as pessoas que não têm um compromisso com a verdade, muitos desses vão se submeter, porque as pessoas querem viver uma vida boa aqui. As pessoas estão dispostas a dar até a sua própria alma a Satanás para poder viver uma vida boa aqui nessa terra. E é isso que vai acontecer no final dos dias. O diabo, com a sua sutileza, porque ele é um ser ardio, ele é calculista, ele sabe como trabalhar para enganar a humanidade caída, uma humanidade que não tem discernimento das coisas de Deus. E o maior perigo, sabe qual é? É que o povo de Deus, sem discernimento nos últimos tempos, entrar também nessa esfera diabólica. Por isso a importância de conhecer, meus irmãos, a profecia, a importância de conhecer a palavra, o que está preparado para nós nessa terra como tribulação, mas também saber que há algo no céu preparado de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. E como Paulo diz que as tribulações desse século presente, as lutas do século presente, ou a grande tribulação que a igreja vai passar, não é de comparar com a glória que há de se revelar sobre a nossa vida. E quando é que essa glória vai se revelar? É quando lá em Tito 2:11, 12 e 13 diz que nós aguardamos o aparecimento da glória do Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Essa glória será manifesta sobre o povo de Deus. E Deus, ele quer nos fazer entender, irmãos, que não é as tribulações que nos faz ser derrotados. Pelo contrário, é vencer a tribulação, sendo fiel a Deus, que nos faz ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque muitos pensam que o cristão morreu, ele é um derrotado. Pelo contrário, ele é mais do que vencedor, porque ele morreu sendo fiel, ele morreu glorificando, ele morreu honrando o seu Deus, e o seu Deus honrará, dando uma coroa de glória. É essa a esperança que precisa estar dentro do nosso coração. Falarmos desse assunto é necessário, tem pauta, que tudo não termina numa grande tribulação. A tribulação, pelo qual muitos serão purificados, como ouro passará pelo fogo, para que sejamos embranquecidos, para que sejamos aperfeiçoados e para que possamos testemunhar das grandezas desse Deus grandioso. Louvado seja o Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Diante dessa breve introdução, não sei se será capaz de concluirmos esse estudo hoje, porém o Espírito vai nos conduzir para a glória de Deus. Amém. Falar sobre duas testemunhas, irmãos, requer incoerências em algum entendimento, requer falta de conhecimento. Eu, pela minha experiência pessoal, eu perguntei esses dias a alguns cristãos de outras denominações, de outras congregações, para você que é duas testemunhas, e para muitos, ou para a maioria, a resposta é sempre a mesma: é Elias e Moisés. Para outros, é Elias e Enoque. Para uns, eu não sei. Para alguns grupos se creem que representa o Velho Testamento e o Novo Testamento.
para outros representa a lei e a graça. Enfim, tudo isso são especulações que traz um sentido simbólico, mas que não é a totalidade do assunto. Nós precisamos nos saturar da palavra, meditar na palavra, e você entender sobre as duas testemunhas. Você não vai compreendê-las quem são apenas lendo o capítulo 11. Você precisa conhecer o capítulo 13, que já foi trazido. Você precisa conhecer o capítulo 7 de Daniel. Você precisa ter uma leitura do que Jesus falou em Atos, da igreja apostólica, de todo um contexto, do que está escrito na lei dos profetas, porque desde a lei dos profetas, o Velho Testamento apontava para duas testemunhas. E muitos creem que essas duas testemunhas serão dois homens literais, que aparecerão no final dos tempos, vestidos de pano de saco, profetizando, cuspindo fogo da sua boca. Será que são dragões? A gente vê nos filmes que se apresentam essas duas testemunhas como dois homens literais. Porém, vai muito mais além daquilo que a mente humana pode raciocinar ou imaginar. E tudo isso está escrito na palavra do Senhor. Olha isso. Então, por que alguns creem que é Moisés e Elias? Porque o que essas duas testemunhas vão fazer com poder e autoridade são sinais pelo qual Elias e Moisés também fizeram nos seus ministérios. A gente viu no capítulo 11 que eles vão fazer com que tenha poder para fazer com que as águas se tornem sangue. Quem foi que fez isso lá no Velho Testamento? Moisés, pela mão do Senhor. A gente vê que essas testemunhas vão fazer com que não chovam durante o período que eles estão ali. Quem foi que fez isso no Velho Testamento? Elias orou por 3 anos e meio, não choveu. Então, por essas evidências de características de pessoas, as pessoas chegam à interpretação literal que é Moisés e Elias. Outros dizem que é Elias e Enoque, porque dizem que Elias não morreu, ele subiu aos altos céus. Dizem que Enoque também não morreu, foi trasladado para Deus. E aí é necessário esses homens virem novamente para poderem passar pela morte, porque em Hebreu diz que está ordenado o homem morrer uma única vez, depois de sexo e juízo. Então entende que esses homens, por não terem morrido, eles precisam vir morrer. Só que eu pergunto, que sentido e necessidade tinha Deus trazer dois homens que viveram há tanto tempo atrás para dar testemunho, se a sua igreja estará na terra nesses últimos tempos? E é o que nós vamos tentar compreender pela palavra. Quem são essas duas testemunhas? Ou o que elas representam? São dois homens literais? É a lei, a graça? É o Evangelho? É o Velho Testamento? É Elias e Moisés? É Elias e Enoque? Claro que essas figuras do Velho Testamento que eu estou citando têm sim uma ligação no sentido profético, mas não literal da coisa. Amém, meus irmãos? Amém. Até aqui tudo bem? Então vamos ver aqui alguns slides. Essa questão sobre duas testemunhas está em toda a palavra. Vejamos alguns textos, como já falei numa breve introdução. Em Deuteronômio 17:6 diz assim: porque por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Então a questão de duas testemunhas, desde a lei do Velho Testamento, já se falava sobre a importância de testemunhas, de pessoas, de 2 ou mais que estão para testemunhar de um fato. E é o que essas testemunhas estavam fazendo nos últimos dias. Em Isaías 43:10 diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo que escolhi. Os irmãos, guardem esses textos para que a gente possa montar, construir um entendimento de quem são as duas testemunhas. Então é necessário ter esses textos que então vão ser aplicados, mostrados, para que possamos ter um pleno conhecimento que a palavra quer nos revelar acerca do capítulo 11.
Lembrando que os irmãos podem participar, tirar suas dúvidas, agregar um versículo. Estamos aqui para aprender juntos com o Senhor. Exemplos de duas testemunhas do Velho Testamento, como eu já citei aqui, né? Moisés e Arão. Moisés e Arão foram dois homens que foram chamados por Deus para ir diante de quem? Diante de quem, igreja? De quem, igreja? Só as irmãs. Faraó. Os irmãos estão aqui, amém? Então Moisés e Arão foram homens que foram chamados para ir testemunhar de Faraó de um Deus vivo e verdadeiro que eu falo com eles e que a ordem é para que eles liberassem o povo da escravidão. Então um exemplo de duas testemunhas foram esses dois homens, pelo qual mais para frente a gente vê que não só eles, mas todo o povo de Deus foi perseguido por Faraó. Pois o intento de Faraó era matar, era escravizar, era prender o povo. Há um texto na lei que diz que Faraó era considerado como um grande dragão do deserto. E você vai ver essa expressão lá em Apocalipse capítulo 12, que nós não vamos entrar agora porque será para mais para frente. Os dois, Josué e Caleb, foram aqueles que sempre estavam ali e vivendo em fidelidade, em comunhão. Foram aqueles que estiveram perto de Moisés e tiveram promessas da parte de Deus, homens que tiveram comunhão plena com aquilo que Moisés vivia. E o interessante é que Josué, se eu não me engano, me fala a memória agora, Josué é da tribo de Judá, é isso? Josué é da tribo de Judá e Caleb é da tribo de Efraim. É importante você guardar essa questão, Judá e Efraim. Não vamos entrar num assunto que é muito importante, que são sobre as duas casas de Israel, Judá e Efraim. Já você me estudo sobre isso, que é muito importante também para poder entendermos sobre a justiça. Talvez em outro momento a gente traga. Josué e Caleb são figuras de duas testemunhas, de dois homens que estavam ali servindo ao Senhor em fidelidade. E quando chegou o tempo de entrar na terra prometida, quem foi que entrou? Daquela geração que saiu do Egito, quem foi que entrou? Josué e Caleb. Porque permaneceram sendo fiéis ao Senhor. E quem é que vai tomar posse da terra prometida no final dos tempos? É Josué e Caleb, é as testemunhas, é a igreja do Deus vivo, pelo qual tem sido fiel até o fim, louvado seja Deus. Então por aqui você já vai começar a entender quem são as testemunhas. Mas o exemplo de dois testemunhos no Velho Testamento, os dois espias que foi a Jericó, são um exemplo de duas testemunhas. Em Atos 1, vamos agora para o Novo Testamento. Em Atos, há outros textos, inúmeros textos, porém eu peguei só alguns para não ficar tão grande. Em Atos 1:8 diz assim, isso são palavras do Senhor Jesus. Ele diz: ficar em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. E depois ele diz: e ser-me-eis minhas. Ser-me-eis o que, igreja? Então Jesus disse que a igreja dele foi revestida de poder do Espírito Santo para ser o quê? Testemunha. E os irmãos sabem, a palavra testemunha de onde deriva? Da palavra marca. Ou seja, aqueles que estão prontos para morrer pelo amor do Senhor Jesus. E qual foi o primeiro mártir da igreja? Estevão. Vamos lá. Então Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas aonde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, louvado seja Deus. E essa expressão confins da terra está ligada profeticamente ao tempo do fim. Ao tempo da igreja estará espalhada na face da terra. Você vai ver uma alusão muito maravilhosa acerca disso em próprio livro de Atos, sobre questão de testemunhas. Quantos diáconos foram levantados na igreja apostólica? Quem sabe? Quantos diáconos? E ali leu o livro de Atos aqui, deve saber.
quantos diáconos foram levantados da igreja apostólica? Vou atentar para os irmãos, 7 diáconos. Entre esses 7 diáconos, eles fazem uma alusão profética às 7 igrejas do Apocalipse. A gente vai trabalhar muito com questão de conexões, de ligação de textos, porque como eu sempre digo aos irmãos, as profecias, elas não estão todas escritas em um só livro, em um só capítulo, elas são espalhadas em toda a palavra, e é necessário a gente ler, meditar na palavra, dentro de uma visão do Espírito, porque foi o Espírito que inspirou a palavra, e todos os segredos estão aqui revelados a mim e a você. Por isso a importância da leitura, da meditação da palavra. Só que desses 7 diáconos, teve 2 que se destacaram, que a Bíblia fala muito dele. Os outros 5, você quase não vê se falando deles. Não é porque eles não eram importantes, mas porque dentro desse contexto profético, está se falando de 2 testemunhas. Qual foram os 2 diáconos que mais tiveram em evidência no livro de Atos? Filipe e Estevão. Olha que coisa maravilhosa. E você vê que Filipe e Estevão apontam para a igreja dos últimos tempos, pelo qual com poder e veemência, sabedoria e autoridade estarão testemunhando diante das religiões falsas, diante do anticristo, diante de todo um cenário diabólico que estará estabelecido nesse mundo. E por causa do seu testemunho, o que é que vai acontecer? O que foi que aconteceu com as testemunhas por causa do testemunho dela? Elas foram mortas. Estevão, ele quando começou a testemunhar, dando uma aula de Bíblia, um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, e começou a pregar a palavra para os religiosos, pelo qual a Bíblia diz que os religiosos, eles rangiam os dentes de ódio e de raiva, porque não suportavam o poder e a sabedoria pela qual Estevão falava. E o que foi que aconteceu com Estevão por causa do seu testemunho? Foi morto. Só que enquanto Estevão estava sendo apedrejado, os olhos deles estavam olhando para onde? Para o céu. E o que é que ele estava contemplando? Os céus abertos, louvado seja o nosso Senhor. Ele estava contemplando a glória do Pai, bendito seja Deus. E é o que vai acontecer no final dos tempos, no período de grande tribulação. A igreja vai ser perseguida, ela vai ser morta, ela vai ser massacrada, mas o olhar dela está voltando para o alto, porque como Jesus disse, quando vocês virem essas coisas começarem a acontecer, levantai vossas cabeças e olhai para o alto, porque perto está a vossa redenção, louvando o Senhor. Nós precisamos entender que a tribulação não é para nos destruir, é para nos aproximar do nosso Pai celestial. O anticristo vai estar fazendo um favor em tirar a vida do povo de Deus, porque mais rápido chegaremos à presença do Senhor. A Bíblia diz, se eu não me engano, é um dos salmos, que chegará um tempo que fará um favor a Deus quando tirar a vida dos servos do Senhor. Olha só que coisa maravilhosa. Nós não podemos ter a morte, a perseguição, a tribulação como algo que será danoso, ainda que tenha a dor física. Mas Jesus diz, não tem mais aquele que pode apenas matar o povo. E essa expressão de matar o povo a gente vê já nos primeiros versículos do capítulo 11. Uma verdade, uma cana para medir, ele mede o tempo. E ele diz, deixa só sem medir a parte do exterior, do ato exterior, porque será pesada pelas nações. Esse templo aqui, irmãos, pode estar ligado tanto ao templo físico, porque muitos dizem crer que haverá um terceiro templo construído lá em Jerusalém. Mas eu também eu entendo mais como sentido de espiritualidade, porque Paulo diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. A igreja é o templo do Deus vivo, é a morada do Deus Altíssimo. E diz que as nações pisarão a cidade santa por 42 meses. Ou seja, a igreja, 42 meses, está ligada a quantos anos? 3 anos e meio, que é justamente esse período de tribulação que a igreja há de passar, onde a perseguição será tão forte, irmãos, que a igreja ela vai viver unicamente suportando tudo que vai passar, porque ela vai estar cheia do poder do Espírito Santo. Assim como o cheiro estava cheio do poder do Espírito para suportar o apedrejamento,
e a condenação dos homens. Amém? Então diz que o templo interior, a parte interior do templo, não seria pisado pelas nações. Não seria. Por quê? Porque se nós somos o templo do Deus vivo, o interior do templo é o nosso ser, é o nosso homem espiritual. Satanás, nos últimos tempos, de maneira nenhuma, vai poder roubar do interior do povo de Deus uma fé verdadeira e genuína. Ele vai matar o ato exterior, ele vai matar o corpo, ele vai fazer a carne sofrer, mas o interior nosso está guardado em Cristo Jesus. Glória a Deus. E é nisso que nós temos que se pegar, irmãos. É em saber que Deus, Ele sempre vai estar presente conosco. Certa vez, Paulo escreve em uma das cartas, ele diz: ainda que o nosso homem exterior, o ato interior, se corrompa, se fadigue, seja afligido, seja atribulado, todavia o nosso homem interior se renova todos os dias na presença de Deus. E a tribulação vai vir, porque vai ser a ira de Satanás, a ira do anticristo e o seu reino contra o povo de Deus. Mas o coração do povo de Deus vai estar fortalecido no mundo de verdadeiro Senhor. Amém, meus irmãos? Então você vê em Estevão e em Filipe, figura de dois testemunhas, onde representando talvez Estevão, representa aquele grupo de cristãos que na tribulação vai ser morto. E Filipe representa aquele grupo de cristãos que vai ser poupado na tribulação, vai ser guardado pelo Senhor. Eles vão ser perseguidos, mas de forma milagrosa vão ser guardados pelo Senhor. E a gente, até o arrebatamento deles, e a gente vê a expressão desse arrebatamento na pessoa de Filipe, quando ele no capítulo 8 de Atos da Evangelho do Eunuco, diz que de repente ali ele é transladado, e a palavra transladada a nós é arpazo, é tirado, representa um arrebatamento da igreja, de uma tribulação. Vai encontrar com o Senhor nos ares. Meus irmãos, essas ligações proféticas são maravilhosas. Não tem como a gente fugir desse entendimento que está todo revelado nas Escrituras. Amém? Amém. Até aqui tudo bem? Amém. O que é que Jesus disse? Nós seremos o que dele? Testemunhas. Então já dá para entender que quem é as testemunhas dos últimos tempos? Elias e Moisés? Enoque e Elias? Quem é? A igreja do Senhor. Glória a Deus, irmãos, estou começando a entender. Amém. Vamos para frente. 2 Timóteo 1,8 diz assim: portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor. Mas um texto que nos dá clareza que nós fomos chamados foi para testemunhar do Senhor. Atos 4,33. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor. Você vê que a igreja ela foi chamada lá em Atos 1 com uma ordem: vocês vão ser minhas testemunhas. E aí a gente tem visto textos mostrando que a igreja ela cumpriu e vai continuar cumprindo até o final dela sobre essa terra, de testemunhar das coisas do Senhor. Em Atos 5,32 diz assim: nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu ao que lhe obedece. Então toda a igreja ela foi chamada para isso, para ser testemunha de tudo aquilo que Deus faz. Atos 10,42, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e dos mortos. Louvado seja Deus. Olha só, ele nos mandou, ele quem? O Senhor Jesus nos mandou o quê? Pregar ao povo e testemunhar. O que as testemunhas estão fazendo nos tempos? Testemunhando do poder de Deus, da grandeza do Senhor. O próprio livro de Mateus diz que o Evangelho será pregado em testemunho às nações, ou para testemunho. Atos 23:11. Na noite seguinte, o Senhor pôs-se ao lado dele e disse: não temas, assim como testemunhaste em Jerusalém, deverás testemunhar também em Roma. Isso era Jesus falando a Paulo, né? E o Senhor também se coloca ao nosso lado e diz: nós também vamos ter que testemunhar até o fim. Louvado seja Deus. Vamos lá, que é texto para a gente se situar, mostrar que a igreja sempre foi chamada e ela sempre testemunhou na sua do Senhor. João 15,7.
E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Sendo assim, chegamos a uma conclusão, que as duas testemunhas não são duas pessoas literais, como já citamos, mas sim a igreja do Senhor. Amém? Então, se a igreja do Senhor foi chamada para ser testemunha, em toda a história dela sempre deu testemunho da grandeza de Deus, e ela continua dando, e ela vai dar na grande tribulação, porque seria necessário Deus trazer de volta homens que já passaram. Será que a igreja dele não será capaz, pelo seu espírito, de testemunhar das grandezas do Senhor? Eu sempre gosto de dizer, irmãos, que a igreja ela vai terminar como ela começou. Como foi que ela começou? Cheia do Espírito Santo e sendo perseguida. Você vai ver que em Atos 7, quando Estevão começa a testemunhar da palavra com poder e autoridade, e que arrastam Estevão para fora e o matam apedrejado, dali em diante, no capítulo 8, já começa a se desencadear uma grande perseguição. Vocês não estão entendendo? Amém? Vamos para frente. Acabou, até aqui acabou os slides. Agora nós vamos trabalhar o capítulo 11. Tem muita coisa para trabalhar aqui. Vamos ver se a gente consegue assimilar. Os irmãos conseguiram compreender até o que foi falado até agora, sim ou não? Amém? Ficou bem claro que a Bíblia sempre deu evidências de duas testemunhas. Jesus, quando enviou os discípulos, 70, ele enviou quantos? De dois em dois. A gente sempre vai ver essas expressões. O número 2 para Jesus, certa vez, andarão dois juntos se não houver concordância, comunhão. Então, por quê? Porque o número 2 tem uma completude, irmãos, de uma graça, de uma manifestação de totalidade sobre o povo do Senhor nos últimos tempos. Então, no capítulo 11, como nós já lemos e trabalhamos algumas coisas, no versículo 3, diz assim, ó: darei poder às minhas duas testemunhas. Lá em Atos 1:8, que foi o que nós lemos, que Jesus disse: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Para quê? Para testemunhar. E aqui no capítulo 3, no capítulo 11, versículo 3, o Senhor está dizendo que a igreja, no final dos tempos, ela só suportará a tribulação, ela só não negará o nome do Senhor, porque ela vai ser revestida de um poder. Você vê que Pedro, quando não foi revestido de poder do Espírito, ele negou Jesus. O Jesus que o salvou, o Jesus que o amou, ele negou. Ele se acovardou. Eu não conheço esse homem, eu nunca vi, eu não andei com ele. Porque não havia o poder do céu ainda sobre a vida de Pedro. Não havia a completude da ação do Espírito sobre a vida de Pedro. E quando Jesus morre, Pedro diz: eu vou pescar, eu vou voltar à minha vida velha. E os outros disseram: nós vamos contigo. Porém, quando em Atos dos Apóstolos, aqueles irmãos no capítulo 2, eles foram cheios do poder de Deus, nada mais parava aquela igreja. Nada mais parava o Pedro, que em tempos antes negou, se acovardou, foi covarde, voltou atrás, mas agora esse Pedro estava apoiando em praça pública e dizendo: eu estou alegre, porque sou digno de sofrer e padecer por causa do meu Salvador. Porque é o enchimento do Espírito Santo, irmão, é o enchimento do poder de Deus que dará graça, dará ousadia e condição da igreja passar pela tribulação e não negando o Senhor dos Exércitos. Porque quanto mais cheio do Espírito nós estamos, mais conectados com o céu nós estaremos. Quanto mais cheio do Espírito nós estamos, mais nós teremos prazer em fazer a obra, em testemunhar, em amar, em se dedicar e dar o nosso coração e a nossa vida ao Senhor, porque Ele deu a sua vida por nós. Glória a Deus. Será que nós já estamos sendo nesses últimos tempos testemunhas desse Deus vivo? Testemunha das nossas palavras, testemunha da nossa fé, testemunha de uma experiência viva com Deus, testemunha daquilo que fazemos para o reino de Deus, em gratidão a tudo aquilo que Ele fez por nós.
Será que podemos abrir a boca e dar um brado de vitória e dizer: eu sou testemunha desse Deus? Louvado seja o Senhor. Então, assim como a igreja ela começou cheia do poder, vai ser necessário um período de grande tribulação, ela também ser dotada de poder. E no versículo 3 diz isso: e darei poder às minhas duas testemunhas. E essa palavra poder aqui, no original é dunamis, que é dinamite, explosão, a mesma expressão que é usada por derramar sobre eles o Espírito Santo. E ele vai dar poder para quê? Para eles profetizarem por 1260 dias, vestidos de pano de saco. O que simboliza, irmãos, esse número aqui, 1260 dias? São quanto tempo? 3 anos e meio. Lembre-se quando a palavra fala de 1260 dias, 42 meses, o tempo, tempos e metade de um tempo, está falando de 3 anos e meio. Lembra da última semana de Daniel? São semanas de anos. Uma semana tem 7 dias. Falta uma semana, que é a semana profética de Daniel. Falta 7 anos dessa semana. E essa semana será dividida em 2 partes. Lembra que nós aprendemos no capítulo 9? E o príncipe que há de vir fará um conselho com bons por uma semana, mas na metade da semana ele tira lá o sacrifício. É nessa metade da semana onde começará a última metade final da semana, onde começará uma grande, terrível massacre e perseguição sobre o povo de Deus. Amém? Amém. Alguém quer colocar alguma coisa? Danilo? A importância, como minha vez disse, e o Senhor sempre destacou essa questão de 2 testemunhas, né? A gente vê Pedro e João, né, sendo atacados pelo Sinédrio depois de testemunhar que Cristo tinha sido morto por eles, os religiosos, mas Deus tinha ressuscitado. A gente vê Paulo e Silas na prisão, como a gente vê domingo. A gente vê Barnabé e João, sempre 2 testemunhas, porque como foi colocado no texto do Antigo Testamento, é que 2 testemunhas traz veracidade. Se for uma só pessoa, ainda tem a dúvida, mas quando é 2, aí existe verdade no que é dito. Você vê que o próprio Jesus diz que ele e o Pai eram 2 testemunhas daquilo que ele anunciava. Amém? Podemos dar oportunidade? Então vamos lá. Então diz que eles profetizarão por 3 anos e meio, vestidos de pano de saco. Quando você vê essa expressão na lei, no Velho Testamento, pano de saco é sempre voltado a uma humilhação, a uma submissão, a uma simplicidade. É uma igreja, irmão, também está ligada até mesmo pelo tempo que ela vai estar vivendo, porque não poderemos viver esse destino de roupas lindas e maravilhosas, porque a igreja não terá a marca da besta, então ela não poderá nem comprar e nem vender. Então as vestes sejam espirituais ou físicas, mas serão vestes simples. Ninguém dará nada ao povo de Deus, mas o povo de Deus recebeu tudo do Senhor naqueles últimos tempos, para profetizar com poder e autoridade. E no versículo 4 diz: estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E essa expressão, irmãos, ela se encontra no livro de Zacarias. Eu queria que os irmãos abrissem no livro de Zacarias. A gente vai trabalhar um pouco em cima de alguns textos. Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4, versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Profecias, irmãos, para a gente compreender, nós temos que ler a palavra. Zacarias 4,11 diz assim: eu vou ler aos irmãos. Falei mais e disse-me: quem são as 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando outra vez, diz: quem são aqueles 2 raminhos de oliveiras que estão junto dos 2 tubos de ouro?
E que verde de ouros? E ele me respondeu dizendo, não sabes o que é isto? E eu disse, não sei, meu Senhor. Versículo 14. Então ele disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então você vê que essa expressão de Apocalipse está lá nos profetas. Porque Deus faz ligações das coisas. Há muito, por isso que eu digo que não tem como entender um texto, um contexto, sem pegar tudo aquilo que está à sua volta. Se você ler o capítulo 4, você vai entender direitinho a visão que foi mostrada a ele. Há muitas revelações da parte do Senhor. Vamos se deter muito em muitas coisas para não ficar muito misturado e a gente termina entrando em outros assuntos. Então essa expressão de oliveiras, né, e 2 castiçais, estão lá em Zacarias. Diz que estão diante do Deus da terra. Por que castiçais? O que significa castiçais? Eu queria que você abrisse Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Quem achou pode ler. Apocalipse 1, 20. João, ele tem uma visão do Senhor, Jesus, quando ele olha, ele vê o Senhor andando entre 7 castiçais, e ele teve a preocupação de compreender, entender o que eram as estrelas, as 7 estrelas e os 7 castiçais, e no versículo 20 do capítulo 1, foi dada a resposta a João. Alguém achou? Gostaria de favor? Quanto ao ministério, capítulo 1, versículo 20, né? Isso. Quanto ao ministério da Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Então ele está dizendo que os 7 candeeiros ou castiçais é quem? Representa quem? A igreja do Senhor. As 7 igrejas que estavam espalhadas na África naquela época, a igreja na totalidade de toda a geração. Então as 2 testemunhas são 2 oliveiras e também são 2 castiçais. Por que 2 oliveiras? Porque aí nós temos que entrar na questão do estudo de casa de Judá e casa de Israel. Você vai ver dos 2 povos que Cristo fez um pelo seu sacrifício. Você vai ver que Israel, ele rejeitou a salvação. Israel sempre é colocado na Bíblia como videira, oliveira ou figueira. Jeremias chega a dizer que ele foi plantado como semente do Senhor. A gente vai para Romanos capítulo 11. Paulo começa a falar sobre nós que éramos videira sem fruto. Ou seja, nós éramos jangeiros bravos, não tínhamos fruto. Mas a Bíblia diz que pela queda de Israel, por Israel não querer, nós fomos enxertados na videira verdadeira. Então você veja só que em Cristo ambos os povos foram enxertados, fazendo assim ser um povo só, louvado seja o Senhor. Amém? Eu quero que você abrisse em Efésios capítulo 2. A gente está construindo, irmãos, um entendimento de quem são as testemunhas, de quem são os castiçais, quem são as oliveiras. E isso está espalhado em toda a palavra. E muitas pessoas não conseguem discernir dessa forma, justamente porque apenas se atentam para o sentido dos sinais que eles fazerão, que é os mesmos sinais que Elias e Moisés fez. Porém, isso aí é algo representativo. Efésios capítulo 2, versículo 12, diz assim, ó, Efésios 2:12, que naquele tempo, isso é falando de nós, os gentios, o jambujeiro bravo, que não dava fruto, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, ou seja, separados, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto, louvado seja o Senhor. E no versículo 14 diz, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, ou seja, dos 2 povos, né, Israel e gentios, né, de ambos os povos, Ele fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo
dos dois, um novo homem, fazendo a paz, louvado seja Deus. E no 16 ele diz: e pela cruz reconciliar ambos os povos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Irmãos, isso aqui é profundo demais, irmãos. O que Paulo está alcançando e trazendo aqui, dos profetas, do que ele conhecia, do sacrifício, isso é algo glorioso. É Deus unindo dois povos que eram inimigos, dois povos que viviam experiência diferente, mas Cristo agora, pela sua cruz, ele faz dos dois um só povo, vivendo debaixo do só Espírito. Amém, meus irmãos? Eu queria também que o irmão abrisse em Gálatas capítulo 6, versículo 16. Você vai botar uma folha para trás, você já encontra. Gálatas 6,16. Diz assim a palavra do Senhor, olha para os irmãos. E a todos quanto andarem de conforme a esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quando Paulo diz sobre o Israel de Deus, Paulo está englobando todo o povo que foi chamado. Se você ler a partir do versículo 14, vamos ler alguns versículos antes. Paulo diz assim, ó: mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude, ou seja, poder alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Aí ele vai e diz: e a todos quando andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, todos aqueles que vivem na dependência do Senhor, na vontade do Senhor, são o Israel do Deus vivo, louvado seja o Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos abrir mais textos, precisamos trabalhar texto para construir esse entendimento. Eu queria que os irmãos abrissem Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, fala da experiência do vale de ossos secos, onde havia ali um vale de ossos e exército morto, ressecados, e o profeta profetiza e cria carne, cria nervo, cria pele, e depois o Senhor ele manda ele profetizar, e ele profetiza sobre os quatro cantos, vê o Espírito do Senhor e entra naqueles corpos e levanta aqueles homens, e ali é um exército do Deus vivo. Isso é uma alusão muito profética ao arrebatamento da igreja e também a duas testemunhas que é a igreja do Senhor. Eu queria que os irmãos já abriram? A partir do versículo 12. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei subir das vossas sepulturas ao povo meu, e eu buscarei a terra de Israel. Olha aí, quando é que vai acontecer isso, querido? Quando é que o Senhor, com a sua voz poderosa, abrirá a sepultura e tirará os santos ressurretos? Quando é que isso vai acontecer? Vocês não sabem? Quando? Foi? No arrebatamento da igreja. Os mortos ressuscitaram primeiro e nós, os vivos, seremos transformados. Olha só o que foi falado lá nas cartas de Paulo. Aqui Ezequiel está pensando sobre isso. E vamos continuar a leitura? Versículo 3, acompanhe comigo, estou aqui. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas ao povo meu, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ao filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá, e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro, ou seja, um pedaço de madeira ao outro pedaço de madeira, ajunta um ao outro, para que se tornem, o quê? Para que se unam e se tornem uma só na tua mão.
Os irmãos estão conseguindo compreender ou não? Amém. Lembra que eu falei casa de Israel e casa de Judá? Efraim, onde o povo gentil foi agregado na salvação? Lembra que a gente leu aqui que Paulo disse que Cristo, pela sua morte dos dois povos, ele fez o quê? Um só povo. E aqui profeticamente o Senhor manda ele pegar 2 pedaços de madeira e juntar, e na mão dele não será 2, será um só. Vamos continuar aqui é muito revelador. Versículo 17. E ajuntam um ao outro para que se unam e se tornem um só na tua mão. Versículo 18. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos declararás o que significam estas coisas, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei deles uma só vara, e elas se farão um só na minha mão. Já não é mais na mão do profeta, será um só na mão do Senhor. Isso é maravilhoso, irmão. Vamos continuar, versículo 20. E os pedaços de madeira sobre que houveres escritas estarão na tua mão, perante os olhos deles. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra dos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão 2 nações, nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. Aí para a gente conseguir compreender a questão dos 2 reis, vai ter que voltar para a questão do rei de Israel. O rei de Israel foi dividido, norte e sul. Mas a gente vai entrar nisso agora não. Então Deus está mostrando que Ele vai congregar. Em Cristo Ele congregou o seu povo. Lembra que nós lemos que Paulo disse em Efésios, nós estávamos longe da promessa, longe de Deus, mas pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, nós chegamos perto, louvado seja o Senhor. Então esse povo, judeus e gentios, salvos, são um só nas mãos do Senhor. E é esse povo junto, unido, que no final dos tempos, na grande tribulação, estará testemunhando da gloriosa, majestosa e graça do Senhor Deus. Amém, meus irmãos? Vamos voltar lá para o capítulo 11 de Apocalipse. Os irmãos estão conseguindo compreender que a dos testemunhos não está ligada a 2 outros literais, e se é o povo de Deus na sua totalidade, o povo que em Cristo se torna um povo só. Ezequiel disse, não serão mais 2 reinos, não serão mais 2 povos, serão um só. Amém? Amém. Vamos lá. Essa resposta aqui está na mente. Versículo 5, capítulo 11. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim esteja morto. Eu esqueci de anotar o texto. Alguns dizem que, literalmente, as testemunhas vai jogar fogo para fora da sua boca. Isso está ligado ao profeta Jeremias. O profeta Jeremias disse que o Senhor disse a ele, Jeremias, as minhas palavras da tua boca eu converterei como fogo. Então, o fogo na boca da igreja, no final dos tempos, quando eu falar dos testemunhas, entenda, é a igreja do Senhor. O fogo que vai sair da boca dos testemunhas é o poder da palavra do Senhor. Um fogo que consome, porque naquela hora não vai ser um fogo para restaurar, mas vai ser para consumir todos aqueles que aceitaram a marca da besta. Amém? Amém? Versículo 6. Estes têm poder para fechar os céus, né? A questão que a gente já leu isso aqui. Versículo 7. E quando acabarem o testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Eu creio que esses 1260 dias, que são 3 anos e meio, que as testemunhas vão começar a profetizar, a anunciar prodígios, será nos primeiros 3 anos e meio. Eles estarão ali com evidência, porque a grande tribulação mesmo, a perseguição ferrenha, será nos últimos 3 anos e meio. Porém, nos primeiros 3 anos vai ter sim.
Sabe o quê? O princípio das dores. O princípio das dores. Haverá perseguição, sim. Mas, porém, ela só tomará uma proporção maior nos últimos 3 anos e meio. E aí, quando eles terminarem o tempo que eles tinham de testemunhar, que foi determinado pelo Senhor, de 1260 dias, 3 anos e meio, aí diz o quê? Aí diz que a situação agora se entender. Porque nos primeiros 3 anos e meio, quem tentasse fazer mal contra ele, fogo saia da boca. Flagelos eram liberados. Mas agora, a igreja vai ter que dar testemunho não apenas com palavra, mas com a sua própria vida. Com a sua própria vida. E aí no versículo 10 diz que, e quando acabarem o seu testemunho, em 3 anos e meio, a besta que sobe do abismo, essa besta que sobe do abismo é uma alusão à besta que sobe do mar, que foi trazido no capítulo 13. Os irmãos estão entendendo? Porque essa besta, o anticristo e o seu reino, que vai fazer perseguição contra o povo de Deus. Essa besta representa o quê? O chifre pequeno de Daniel. Lembra Daniel 7? Ou surgiu um chifre pequeno, boca como de homem, falava coisas espantosas, e ele fez guerra contra os santos por quanto tempo? O tempo e metade de um tempo, 3 anos e meio. E diz que ele fez guerra e venceu. Aí aqui diz no capítulo 11 que essa besta do abismo vai fazer guerra contra as testemunhas e vai vencer. Versículo 7, vamos lá novamente? E quando acabarem o seu testemunho, uma besta que sobe do mar, lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Versículo 8: e jazerá o seu corpo morto nas praças da grande cidade, que espiritualmente significa, se chama Sodoma e Egito, quando o seu Senhor também foi crucificado. Versículo 9: e os homens de vários povos, tribos, línguas e nações, verão o seu corpo. É interessante que quando fala da cruz testemunha, é plural. Porém, quando fala do corpo, fala no singular. Porque a palavra corpo ou cadáver, que é a expressão mais original, quando diz cadáver, não está ligado a uma pessoa só, mas sim a uma totalidade de pessoas que foi morta naquele período. Então diz que os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio. Esses 3 dias e meio é uma alusão profética aos últimos 3 anos e meio. Amém? Amém. Porque os 3 primeiros anos e meio eles estão profetizando. Os últimos 3 anos e meio eles estão sendo perseguidos e mortos. E o que é que vai acontecer? Não serão sepultados. É o que o texto diz. Por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. Há um texto dos profetas que eu esqueci de trazer notado, que diz que os mortos do Senhor naquele dia, quando diz naquele dia, é falando do tempo tribulacional. Os mortos do Senhor naquele dia serão tantos que 6 meses não era tempo suficiente para sepultar os cadáveres. Então você veja só que o anticristo, o seu reino, a besta, Satanás, que vai estar governando naquele momento, eles vão deixar com que os cadáveres das testemunhas da igreja fiquem expostos sobre a terra, como um sinônimo de troféu, de vitória, e também de atemorizar os outros irmãos a negarem o Senhor. Esse vai ser o intuito dele. E no versículo 10 diz: e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns para os outros, porquanto esses 2 profetas têm atormentado os que habitam sobre a terra. Olha só, será um momento de alegria. O mundo ímpio, as nações, tribos, línguas e povos estarão festejando, trocando presentes, fazendo amigo doce. Vão estar trocando presentes, porque eles estão alegres, porque aqueles testemunhos que atormentavam eles, que incomodavam eles, realmente agora foram mortos. Pode falar. Acerca dessa questão, o texto mostra muito que essa grande perseguição aqui está sendo relatada lá em Jerusalém, né? Mas só que é dito também que todos os homens de vários povos, tribos, línguas e nação, verão o corpo e trocarão presentes e se alegrarão. Isso faz alusão da igreja de Cristo espalhada por toda a face da terra. Porque tem doutrinas que pregam que isso só vai acontecer em Jerusalém. Mas não, aonde tiver cristão,
no Brasil, em todo canto, aonde tiver cristão, haverá perseguição. Ela vai se desencadear lá no Oriente Médio, lá em Israel. Porém, ela vai tomar uma proporção global. Ela vai tomar uma proporção, é como Jesus disse em Mateus: vocês serão odiados por todas as nações. Então, onde houver um cristão, haverá uma perseguição sobre ele. Porque quem vai estar governando esse mundo por esse curto espaço de tempo é o dragão, é o diabo, é o império da besta, é o anticristo e o seu reino, é Satanás que vai estar dominando por permissão de Deus, ele reinar sobre esse mundo. Então, quem não tiver a marca da besta, quem não tiver a marca na mão ou na testa, não vai poder comprar e nem vender, não vai poder viver diante de ou entre uma sociedade, porque essa tribulação vai ser para separar o que é de Deus e o que não é de Deus, o trigo do joio. Vai começar essa separação aí, amém? Lembra quando Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Como estava os dias de Noé? Comiam, bebiam, casaram e descasamento. Só que no final dos tempos tribulacional, quem vai poder comer e beber, casar e ter casamento, é quem virar a marca da besta. É quem se submeteu ao governo de Cristo. É quem se submeter à ideologia satânica que estará imposta. Quem não se submeter, vai continuar comendo, porque o povo vai ter comida, fartura. Porque o Deus provedor não vai deixar faltar para o seu povo. Porém, será tempos difíceis. Quando a gente pega uma alusão entre a justiça com Moisés e Elias, a gente pode representar Moisés como aquela parte da igreja que foi morta, e Elias como aquela parte da igreja que não vai passar pela morte, mas vai ser arrebatada e subir aos céus. Foi o que aconteceu com Elias. Elias não morreu, ele foi levado aos altos céus pelo Senhor. Elias representa a parte daquela igreja que não vai ser morta na grande tribulação, mas será guardada pelo Senhor em um lugar que Deus já preparou por 3 anos e meio, ao qual ela vai ser alimentada. Lembra-se que Elias, vários momentos no tempo de escassez, que não choveu, não tinha comida, não tinha água, mas não faltava carne e nem pão para Elias. Ali é profeticamente apontando para o período tribulacional, que a igreja que vai se manter viva pela mão do Senhor até o retorno de Cristo, ela não vai ficar privada de nada, porque Deus vai sustentar ela pela fé que ela tem no Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Amém, meus irmãos? Amém. Então, a gente parou aqui. Vamos lá, para ele ver se ele conclui. Versículo 11. Então as nações, com 10, as nações trocarão presentes, como o irmão disse. Isso o foco maior será em Jerusalém. Será daquela circunviança dali. Mas como é que as tribos e as nações, os povos estão enxergando isso? Como é que você consegue hoje enxergar algo que está acontecendo nos Estados Unidos? Subiu de comunicação, de redes sociais. E isso é o que vai ser usado com mais evidência no império de Satanás nos últimos dias. A tecnologia vai ser usada com poder nas mãos dele, vai ser usada em favor dele. Hoje em dia você vê que tem país aí que é monitorado, em cada esquina tem câmera. Se você cuspir no chão, você é multado. Se jogar um papel, a câmera te pega, você é multado. Então os olhos da besta, os olhos do chifre pequeno vão estar expostos em toda a terra. Porque Satanás, ele não é onipresente, mas pela tecnologia ele vai ter tudo ao seu controle, porque ele vai controlar tudo. Isso aí é muito profundo, irmão, muito profundo. Vamos lá, versículo 11. E depois daqueles 3 dias e meio, que é os 3 anos e meio finais, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles. Neles quem? As testemunhas. Quem são as testemunhas? E puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e os ouviram, e ouviram uma grande voz do céu lhe dizendo: subi cá. E eles subiram aos céus em uma nuvem, louvado seja o Senhor. O que é isso aqui? Os irmãos acham que isso aqui é o quê? O arrebatamento da igreja. Lembra que nós vemos em Ezequiel? Que o Senhor mandou o profeta profetizar, e veio o Espírito do Senhor e entrou no exército morto e se levantaram. É o que está acontecendo aqui.
No final da grande tribulação, Jesus volta com poder e grande glória. E ele virá os seus anjos com bicho de louvor e trombeta. E Paulo diz: os mortos ressuscitarão primeiro. Está aqui os mortos que morreram na grande tribulação, os mortos que morreram no período da igreja, esses vão ressuscitar à vista de todos. E diz que houve um grande temor sobre eles. Olha só que coisa maravilhosa. E os vivos? Os vivos serão transformados, e juntos subiremos e encontraremos com o Senhor nos ares do céu. Amém, meus irmãos? Amém. Tinha muita mais coisa para a gente abordar, muito mais. É um assunto amplo, a gente não está aqui encerrando esse assunto como é só isso aqui. Tem muito mais coisas. Se a gente for ver sobre a questão das duas testemunhas, os castiçais que representam a igreja, quando você vai para as 7 igrejas, você vê 7 igrejas pela qual Deus se revelou a elas. E cada uma dessas igrejas receberam elogios, e teve algumas que receberam elogios e receberam repreensão, foram corrigidas. Porém, teve 2 igrejas que não receberam repreensão do Senhor. São os 2 castiçais aqui de Apocalipse 11. São a igreja dos últimos tempos. Qual foram essas igrejas? Esmirna e Filadélfia. Foi as 2 igrejas que não receberam repreensão. Esmirna, vamos ler para ficar mais gostoso? Vamos ler, vamos voltar um pouquinho. Capítulo 3 de Apocalipse. Aí a gente finaliza com chave de ouro. Capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Olha o que fala, o que Deus ele fala, o Senhor ele fala da igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro, o último, aquele que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulações. Então, está falando com a igreja de um período tribulacional. Eu sei as tuas obras e a tua tribulação, e a tua pobreza, porque a igreja não terá riqueza na grande tribulação. As vestes de pano de saco. Quem vai ter riqueza é quem está se submetendo ao império da besta, é quem está se submetendo à marca da besta. Então Jesus deu certo as obras da tua tribulação e a pobreza, mas tu és. Por quê? Porque a igreja perdeu tudo concernente essa vida, mas não perdeu a fé. Aleluia. A igreja perdeu toda a regalia que o mundo lhe oferecia, mas ela não perdeu a convicção que tem uma pátria celestial guardando a ela. Essa é a maior riqueza que a igreja deve ter no seu seio, no seu coração. É a certeza de vida eterna. É o que Paulo disse: Cristo em vós e a esperança da glória. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Mas tu és rico e a blasfema dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Olha a ligação. É como se Cristo estivesse falando para a igreja nos últimos tempos, irmão. Nada tema do que hás de padecer. Esse que o diabo, que é para estar perseguindo a igreja nos últimos tempos? O diabo da grão Satanás. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e vereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Louvado seja Deus. Aqui representa a igreja que vai morrer testemunhando na grande tribulação. Você olha só que Jesus começa dizendo no primeiro versículo, né? Quando ele diz no finalzinho: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Ele está trazendo esperança para aquela igreja. Eu fui morto, minha igreja, mas eu revivi, eu ressuscitei. Vocês vão morrer pelo meu nome, mas eu ressuscitarei vocês no último dia. Louvado seja o Senhor. E Jesus fala dessa ressurreição do último dia lá em João, se não me engano, capítulo 5. Ele fala da ressurreição do último dia. Ele fala da ressurreição do último dia em João capítulo 11, quando ele vai até Lázaro e Maria deu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Haverá uma ressurreição no último dia. Qual é o último dia? É como se cumprir os 3 anos e meio. O Espírito do Senhor entrará nas testemunhas e o Senhor vai dizer: sobe cá, meu povo, vem morar comigo, vem que eu posso da promessa. Louvado seja o Senhor. Ele está guardado para o povo de Deus. Então o conselho é ser fiel até a morte, porque assim como eu morri sendo fiel e ressuscitei, vocês também vão ressuscitar. Louvado seja Deus. Então esse castiçal, essa igreja representa aquela que vai ser atribulada, perseguida e morta pelo anticristo. Mas isso não é o fim.
porque é uma coroa de glória preparada para ela no passeio da igreja. Agora vamos para a carta de Filadélfia. Filadélfia já representa um outro castiçal que representa a igreja, representa aquela parte da igreja que na grande tribulação ela não vai morrer, mas ela vai ser poupada, guardada pelo Senhor até o retorno de Cristo. Filadélfia 3, capítulo 3, versículo 7. Os irmãos que eu gostei, eu estou. Diz assim, ó. E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: e se diz aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, escape. E ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu falei da sinagoga de Satanás, aos que se dizem ser judeus e não são, mas mentem. Eis que eu os farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e sabem que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Louvado seja Deus. Filadélfia representa as testemunhas do Senhor, aqueles que não vão morrer, mas vão ficar vivos, porque o Senhor guardará eles, porque eles guardaram a palavra. Louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa, a palavra profética do Senhor está tudo aqui, irmão. Tem como dizer que é Elias e Moisés? Não tem. É o povo de Deus que no final dos tempos vai ser massacrado, uns vão ser guardados, mas todos no final vão se encontrar com o Senhor nos ares. E tanto quem fica vivo até o fim, e tanto quem morre na tribulação, ambos são vencedores em Cristo Jesus. Se chegarmos até lá, se estivermos por aqui ainda, né? Deus nos manter vivos até esse período, que não está longe. Não queremos aqui estabelecer data, mas tudo está caminhando para isso. Se estivermos lá, se for da determinação de Deus, eu e você, morrer dando testemunho, se preocupa não, que Ele vai te capacitar para isso. Ele vai te encher de tanto poder, de tanta autoridade, que o que você vai querer é morrer mesmo e estar agora. É como eu disse no começo, o enchimento do Espírito Santo era tão grande na igreja que a igreja não temia a morte. O próprio Paulo disse: eu não tenho a minha vida por preciosa. Melhor coisa para mim é partir e estar com Cristo. O amor por Deus, o amor por Cristo, o desejo pelo céu era tão grande, eles ansiavam tanto a glória eternal, que se eles morressem para eles era muito melhor. Ficavam logo livre das tribulações dessa vida. Então, meus irmãos, essas promessas que Deus tem para nós, essas promessas, amém? Então a igreja de Filadélfia representa uma igreja que no final dos tempos ela vai se manter viva até o retorno de Cristo. E quem vai sustentar ela é o Senhor. Você vai colocar, eu pus uma porta aberta, eu pus um escape, eu sou o vosso livramento, a porta que eu abro ninguém fecha, que eu fecho ninguém abre. Isso está ligado com Apocalipse 12, quando esse dragão foi perseguir a descendência da mulher, foi perseguir o povo de Deus, e diz que Deus deu asas à mulher como asa de águia, e levou ela para um lugar deserto, ao qual o laço chegou ela por 1260 dias, 3 anos e meio. Eu vejo muitas pessoas aí dizendo: vamos guardar alimento, é interessante, beleza. Mas se o Senhor não guardar a casa, em bom vigir sentinela. A gente não vai ver a provisão que a gente pode ter, a gente vai ver a provisão que Deus vai proporcionar para nós. É isso que a gente vai viver. Então se preocupe não, se for para nós chegarmos lá e a gente morrer, Deus vai escapar, você não vai ter medo nenhum. Você não vai ter medo nenhum, Deus vai te tocar para isso, Deus vai te preparar para isso. Como Ele preparou aquela igreja primitiva, apostólica, para morrer, padecer, e isso não acabou a igreja. Foi por conta deles, pelo testemunho deles, pela fidelidade deles, que essa palavra hoje chegou a mim e a você. É por causa dessa palavra que, se for para morrer, nós morreremos, mas com Ele reinaremos. Louvado seja o Senhor. Amém, meus irmãos? Amém.